É uma alegria ter você aqui. A gente já se falou tanto, acho que desde o primeiro momento, né? Naquele primeiro momento que eu levei um abraço a você em forma de arte, que foi através até do grupo Mogama, né? Que você faz parte também. E meu marido também faz parte, desde a caminhada dele também ali na Unipaz, na formação holística de base, tem muitas pessoas ali desse grupo que fazem parte também. E aí ele falou comigo um dia, você conhece a Daniela? Eu falei assim, não, mas eu quero conhecer a Daniela. E aí foi quando eu vi o seu trabalho, o seu livro, Abraço à Sombra, lindíssimo. E eu também quis levar um abraço a mais, né? Falei, eu quero levar um abraço a mais para a Daniela. E foi tão interessante, as pessoas que estão aqui, quando eu enviei, um domingo, né, Dani? Acho que foi um domingo. E aí Foi. a Daniela recebeu o abraço tão forte, tão lindo, que a gente passou o dia conversando, ficamos o dia todo trocando, né, o carinho de nossas crianças e daquele abraço. E daí a gente começou a amizade, fizemos um curso juntas com a Andrei Moreira, que também foi a Daniela que me conduziu, me falou, você conhece a Andrei Moreira? E aí a gente vai formando essa rede tão especial, de pessoas tão especiais e que sempre traz crescimento e partilhas, né? E eu acho que eu vou apresentar a Daniela. A Daniela é uma jornalista e ela vai poder falar sobre isso, a autora do livro Abraça a Sombra. Os seguidores dela que estão aí já conhecem, e os meus também estão conhecendo. E uma terráquea, uma mulher terráquea, que ela gosta de dizer, nós somos mulheres comuns, que temos sombras, temos luzes, né? E a gente está nessa dança, principalmente nesse momento. Então, boa noite, Dani. Fala um oi aqui para todo mundo. Boa noite a todos, Déia. Grata, eu realmente fiquei muito encantada, né, com esse serviço de alma tão bonito que você faz, que é materializar esse encontro entre a gente, adultos, e fotos da nossa infância, da nossa querida e da nossa criança saudável. Porque nessa criança são essas duas polaridades. Todas essas questões, os desafios, dos conflitos, e que ela precisa tanto desse olhar, né? Quanto todo o potencial de criatividade, de alegria, de energia. Então, assim, quando eu vi aquela foto, eu fiquei muito tocada. Até porque você escolheu uma foto minha, um momento muito único, que você nem sabia, né? Você foi procurando na minha timeline, não houve uma fala minha para sua parte. Eu Não, fiquei muito impressionada com a caminhada intuitiva, né? Porque você escolheu o momento que eu criança, posando de bailarina, bem rechonchudinha, uma fofa. E um outro momento comigo adulta, quando eu estava no auge da minha peregrinação em busca de mim mesma. Eu estava na Irlanda fazendo muito celta naquela imagem e eu estava encontrando ali algo que representava uma coisa que para mim precisava ser acessada no mais fundo do meu cerne. E você não sabia disso. E foi essa não. hora que você fez esse recorte, mandou aquela arte para mim e eu fui completamente impactada com a sua intuição, com a sua arte. Então, assim, quero agradecer hoje, né, esse presente. Você ainda me deu um outro presente que foi esse da capa da live também. Então, é muito maravilhoso quando a gente pode encontrar, né, a nossa infância espiritual com todos os seus potenciais de luz também, além da sombra, das dores e das feridas da criança. Sim, ainda mais de luz, né? Que isso é quando a gente vai entrando em contato e vai acolhendo e vai abraçando, a luz vai exalando, né? E esse encontro de criança, Dani, eu falo assim, quando a gente começa a dar espaço para que essa criança fale, que essa criança externe sua espontaneidade sem medo, né? Desse mundão que a gente teve que criar outros eus para se defender dele, e a gente entra em contato com outra criança também desarmada e se mostrando, é um encontro lindo. Né? Eu falo que, assim, quando a gente vai encontrar essas crianças também,
isso vai virando uma ciranda linda e vai transbordando tanto amor e vai reverberando em tantas outras pessoas, que é essa o desejo da nossa criança, né? É simplesmente ser livre, ser leve, poder expressar o que tem dentro, poder levar para o outro também esse amor que tem dentro de nós, que nos habita, né? E principalmente nesse momento que eu iniciei o trabalho, foi exatamente em plena pandemia, né? Eu já vinha numa caminhada de anos de autoconhecimento, autocuidado, e aí nessa caminhada, dentro até da constelação, eu sentia falta nas constelações, porque eram momentos tão maravilhosos que eu falava assim, gente, isso precisa ser materializado de alguma forma. E na pandemia veio esse chamado, que eu falo que foi realmente um chamado de uma profunda meditação que eu estava, profunda oração e conexão com essa criança, com esse sagrado, né? Que a criança nada mais é do que o nosso sagrado. Ali a gente está muito próxima de Deus. E aí foi quando eu tive esse chamado e saí experimentando. E todos os abraços que eu levei, porque eu falava, como é que eu vou levar um abraço em plena pandemia? Posso levar com a minha arte, então é agora. E aí todos receberam dessa mesma forma sua, porque para eu levar este trabalho, primeiro eu tenho todo um trabalho interior comigo, né? Para que a intuição fale, para que a sensibilidade seja externada e acolhendo o outro também. E aí no primeiro atendimento, que não foi o caso seu, né? Que o seu foi algo muito intuitivo mesmo, que a gente conversou muito sobre isso depois, né? Aham. Porque ainda teve gotas, né? As gotas de chuva na imagem que você falou, mas como? Estava chovendo mesmo naquele dia, né? E o toque com aquela sua bailarina, com aquela sua criança, o momento da criança, né? Naquela foto, naquela imagem que você depois externou comigo, e assim vem acontecendo. E na pandemia, eu até coloquei o título da live, Como está a sua criança, né? E até para as pessoas fazerem essa reflexão com elas, porque a minha criança hoje está tranquila, no meio dessa pandemia, e já passei por muitos medos, né? Já tive que acolher, já tive que, né, me recolher também, me juntar aos pedacinhos e tomar força de novo e seguir. E a sua criança, que eu também vejo, que também está exalando essa luz, está cheia de novidades aí, de cursos, como é que está a sua criança? A minha é terráquea, né? Então, tem dias, né, que ela demanda um pouquinho mais de atenção. Obviamente, quando a gente entra em processos de entrar nas nossas zonas de recalque, às vezes acontece algum estresse no trabalho, às vezes acontece alguma situação em casa, alguém adoece da família, ou a própria pessoa adoece, né? Então, tudo isso dispara uma série de gatilhos dentro da gente que aciona as velhas defesas que foram geradas lá na infância. Então, essas defesas são uma força também. Quando a gente está vivendo de uma forma inconsciente sobre essa luz, essa força, essa defesa, ela se mostra como sombra, ela se mostra como um excesso. Às vezes você tem uma situação, você se defende de uma determinada maneira, e que foi bom, que aquilo fez você sobreviver até aqui. Aquilo fez com que você pudesse atravessar situações super delicadas da sua vida, que te ajudasse a elaborar, por exemplo, a relação de mãe, pai, de irmãos, às vezes a morte de um irmão, às vezes questões que atuam sobre o sistema e que a gente nem tem consciência, questões do nosso clã, né, da parte mesmo mais profunda e que atua sobre nós de toda forma. Então, assim, quando a gente vive essas situações, naturalmente, algo em nós dispara esse velho modo de defesa. E nunca disparou tanto como nessa época da pandemia. E não é só para mim. Porque essa pandemia, ela está tocando em temas de vida e morte, ela está tocando em questões financeiras, ela está tocando em questões familiares, porque todo mundo teve que ir para dentro de casa lidar.
com isso. Enfim, ela está tocando em todos os gatilhos. Então, é como se fosse um momento... Você lembra em química, de estudar na aula de química, você usava um catalisador para poder acelerar algum processo O químico? processo, sim. Gente, não tinha isso, eu estou até com medo de estar falando isso errado. Mas, assim, é como se essa pandemia estivesse catalisando tudo. Então, obviamente, a nossa criança fica assim, né? Então, horas Oscilando. desesperada, horas ela está numa outra situação. Então, esse abraço à sombra, quando eu comecei a falar com esses aspectos meus que estão relatados no livro, que são aspectos que eu considero desconcertantes, que era quando essas defesas da minha criança eram ativadas, eu ficava assim, gente, mas o que é isso? É meu lado mal? É minha maldade? O que é? O que é isso em mim? Né? E aí, quando eu começava a olhar para isso mais profundamente, eu comecei a perceber que quando eu atravessava essa camada de sombra e olhava um pouco mais a fundo, eu sempre encontrava, quase que sempre, o medo, uma insegurança, uma situação dessa criança assustada. Então, eu comecei a entender que dentro dessa possibilidade de ter contato com a minha infância espiritual, que aliás foi o vídeo que eu postei hoje aqui no meu canal, no meu feed, a infância espiritual são todos aqueles aspectos em nós que ainda não amadureceram, que ainda estão em formatação. Então, quando eu entro nesse campo da infância espiritual, não adianta eu virar para mim e falar, cresce, Tá tudo bem. vai, reme, reme, reme. Lógico que às vezes a gente tem mesmo que crescer na marra, mas a criança, ela não embençoa. Ela, quando algo fica empacado, é porque tem dor, é porque ainda falta orar, ainda falta jogar um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de acolhimento. Então, Sim. nessa pandemia, é muito natural que a nossa criança esteja oscilando. Ao mesmo tempo, eu recebi presentes maravilhosos, justamente por conta dessa pressão da pandemia. Eu nunca fiquei tão em contato com esses aspectos em mim. E tenho recebido lindos presentes que são fruto desses anos e anos de treino, desse contato interior, que eu já faço isso muito intensamente nos últimos anos. E eu fui presenteada, por exemplo, numa visualização que eu estava fazendo em relação aos meus pais. E tá dando um retorno no som, vocês estão ouvindo? Tá meio que cortando, não tá? Tá, eu tô sentindo assim, mas vamos tentar. Qualquer coisa a gente Obrigada. entra. Vamos lá. Deixa o pessoal falar. Se tiver muito ruim. Tá. Então, assim, eu estava fazendo uma visualização com relação aos meus pais, num desses processos de acesso interior, em que eu estava na cama, eu tinha mais ou menos 7 anos, eu estava conversando com eles, né? E eu revisitei uma cena em que eles me perguntavam, a gente está se separando, com quem que você quer ficar? E isso para uma criança que já sabe que nas constelações é quase que a alma ali no meio, né? Sim. E eu vivi isso e olho para isso hoje em dia com muito amor, inclusive peguei esse copo meio vazio, consegui fazer isso algo muito lindo, muito maravilhoso para mim, mas eu estava no meio da visualização, aberta, entregue, eu sozinha, eu comigo mesma, aí de repente a minha criança virou e pulou no colo dos dois e falou assim, não tem negociação, eu quero os dois. Então, Tu tem essa. no contexto interior, não tem conversa, são os dois aqui dentro, né? Então, foi muito lindo, porque eu estava aberta em estado de observação interior do meu inconsciente e a minha criança me trouxe isso, né? E então, tem o tempo de semear e tem também o tempo da colheita. Às vezes vem uns presentes desses maravilhosos do nosso inconsciente. E é muito lindo estar com a criança cada vez mais curada e criativa dentro dela.
Você falou isso aí da criança, e eu tive um acesso, em plena pandemia, eu já tinha tido esse acesso numa experiência de respiração holotrópica, né? Um trabalho que eu fiz há algum tempo, de autoconhecimento, e teve. E eu fui uma criança asmática. Hum. E aí teve um momento que eu acessei, né, nesse trabalho, e eu ia para balão de oxigênio, eu ia internada, né? Ficava sem ar e tudo. E aí eu tive desses acessos que eu não achava minha mãe. E eu só estava com meu avô. E eu falava, gente, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E depois eu confirmei isso com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, por que você não estava naquele momento de aflição, de quase morte? Porque você perdeu o ar, é você sentir que está morrendo, né? E a minha mãe falou que foi uma vez que eu fui. A gente morava numa cidade próxima e eu fui ficar com os meus avós, né? E passar o final de semana ou férias, eu não me recordo. E realmente ela não estava naquele momento, quando eu tive aquela crise de asma. E isso me impactou muito, né? Porque a mãe que dava a segurança, que dava, não que o avô não desse, mas ali naquele momento a criança quer a mãe, né? E ela não estava. E aí, nesse processo de pandemia, o meu filho é asmático. E aí veio tudo de volta. Aí o meu medo, eu curei a asma, eu fiz um tratamento homeopático, eu não tive mais crise de asma. Mas ao mesmo tempo, com a pandemia, eu falei, mas e se essa asma volta? Agora é o momento dela voltar. Meu Deus do céu, porque se eu ficar contaminada, isso pode agravar meu pulmão, todo aquele processo, meu filho e tudo mais. E aí eu vi que eu tinha que ter um certo controle, que eu tinha que olhar para aquilo, acolher isso, porque esse medo era meu, não era do meu filho. Eu não podia transferir isso também para ele. E a gente sabe que isso é muito comum na constelação, né? A gente sabe que, né? E tanto é que ele não teve mais crise de asma e ele foi internado há uns 2 anos atrás, acho que em 2018, ele foi internado, fora de oxigênio também, como eu, saturação baixa, ficou internado e eu falei, meu Deus, com essa pandemia isso não pode acontecer. Mas aí, quando você vai acessando, vai tomando força e vai vendo assim, a minha mãe não estava, mas eu estou com ele. E eu não preciso passar a minha insegurança, aquela insegurança que eu tive para o meu filho, né? Então, e ele não tem medo nenhum. Ele está tranquilo em relação à pandemia. A gente é que vai segurando as pontas, né, da nossa criança, mas ao mesmo tempo isso nos permite também olhar a criança, que os meus são adolescentes, né? E olhar a criança de cada um, olhar a criança do marido também, né? Perceber a hora que ela também empaca, que ela também tem conflito, né? Porque eu tenho um instinto de preservação muito dominante. Meu marido tem o instinto de preservação extremamente reprimido, então tem que ajustar aqui o volume, é aquilo que você fala do volume, né? Que bom que você se complementa. Exatamente. Ele Então, às vezes, certamente faz alguma outra coisa que você não faz. sim, mas isso é muito bom quando a gente vai tomando consciência, Dani. Você falou em relação à terráquea, à pandemia, de hora de medo, de hora de insegurança, e de pânico, e depois de centrar, respirar. Mas eu fico pensando, a gente tem essa caminhada já há um bom tempo, né? E a gente já teve muitas oportunidades, muitos acessos, muitas ferramentas que nos permite acessar tudo isso. E as pessoas que não têm essa caminhada e que estão sozinhas, apavoradas, em solidão, né? Muito sozinhos mesmo. E a gente tem o privilégio de ter tido essa caminhada. Por isso eu quis levar esse abraço e por isso eu quis falar hoje. Como é que está a criança de vocês que estão nos assistindo? Estão seguras, estão em pânico? Porque é normal ter o pânico, é normal ter o medo. O gatilho que acessa, por trás de tudo vem esse medo, né? Uhum. Mas como é que está sendo tudo isso para cada um, né? E como é que está lidando com os filhos também, porque hoje a gente ficou confinado em casa, né? E eu passei por uma experiência desse terráqueo aí, de ficar com medo há umas 2 semanas atrás, e falei, meu Deus, eu vou sair, eu preciso sair,
eu fiquei meio sufocada, eu vou fazer um teste. Peguei o carro, saí, e sabe criança, quando está irritada, e às vezes, eu não sei vocês pais aí, mas eu fiz isso muito com os meus filhos, que as crianças estão irritadas, querendo dormir, fica naquela luta contra o sono, a gente pega, põe a criança no carro, dá uma voltinha no quarteirão, numa quadra assim, ó, e a criança dorme. Ela relaxa, tranquiliza ali e melhora. E assim aconteceu comigo. Eu estava irritada, com medo, né, dessa segunda onda, que eu nem sei se é a segunda onda ou se a gente não saiu da onda ainda, porque a hora que a gente parece que começou a respirar, já começou de novo, ter que ter todos esses cuidados. E aí eu peguei o carro até para fazer o teste, e quando eu cheguei no local, que eu vi a quantidade de pessoas que tinha, eu nem desci do carro, eu só dei uma volta no estacionamento, observei tudo, e ali naquele momento eu falei: volta para casa, volta para dentro. Você não precisa disso. Aí liguei o som, voltei para casa e falei: é aqui na minha casa que é o meu porto seguro, é aqui que as pessoas precisam de mim, a minha criança e as crianças dos que estão comigo, né? O Fábio de Mello acho que falou que a gente precisa que essa pandemia nos ensine a cuidar das pessoas que estão aqui, mais próximas de nós, né? Que esse confinamento nos colocou com esse pequeno grupo. E é esse pequeno grupo que a gente precisa olhar e olhar para o essencial. Acho que você até falou sobre o essencial. Inclusive, numa conversa nossa, você disse que algumas coisas que você está revendo e diminuindo para olhar um pouquinho mais para essa casa. A nossa casa interior e a nossa casa. Essa casa mesmo que a gente tem os filhos, que a gente tem o marido, o nosso relacionamento, e esse momentinho que a pandemia nos oportunizou. Isso Eu ela nos oportunizou. sempre lembro de uma frase que eu li, eu acho que é na obra, enfim, a referência que eu tenho é Leon Denis, eu não tenho certeza se é. Mas olha essa frase, que forte. Mergulha na tua vila e serás universal. Né? E é isso mesmo. Então assim, o que a gente vê hoje é uma oportunidade de olhar para dentro, e quando a gente mergulha na nossa vila, a gente encontra um campo que é universal, que é de todos, né? E o que eu vejo muitas vezes é que quando você diz, como é que está agora para as pessoas que não fizeram esse caminho? Não, a vida, ela evolui de mil e uma formas. Às vezes, da forma que a gente pensa, com curso, com isso, com constelação, não é assim. A vida, Não. ela é imensa, ela é ampla, ela é diversa, tem mil e uma formas de evoluir que a gente não faz a menor ideia o que está acontecendo na vida da pessoa. Às vezes uma pessoa extremamente recolhida, extremamente, enfim, focada em outros caminhos, tem a mesma ou muito mais evolução do que uma pessoa que está ali frequentando 200 mil cursos. Então, a primeira coisa é a gente não se arrogar de julgar o caminho dos outros e simplesmente entender o seguinte: agora, mais do que nunca, para aqueles que gostam desse tipo de produto de autoconhecimento, nunca houve tanto acesso a isso como agora. A quantidade de lives, a quantidade de cursos online, a quantidade de oferta de pessoas fazendo, né, produtos maravilhosos para poder divulgar esse caminho de autoconhecimento, nunca teve tanto. E muita coisa gratuita e muita coisa aberta. Sim. Mesmo faço todos os dias, desde 2015, consistentemente, conteúdo aberto e gratuito em todas as minhas redes. Eu fui fazer meu primeiro curso profissional, porque também, lógico, é natural, eu me profissionalizei, eu me formei, eu investi na minha formação, mas mesmo ele eu fiz 15 dias abertos e gratuitos, então estamos todos a serviço uns dos outros como nunca, né? E quando eu paro e penso nos nossos antepassados, nas pessoas todas que atravessaram outras pandemias e que não havia vacina, que não havia contribuição da ciência, né? Agora a gente em um ano conseguiu ter ciência, desenvolvendo ali
uma vacina que ainda está sendo verificada naturalmente, mas que já tem um nível aceitável bastante interessante para diminuir o impacto da doença. Então, assim, se a gente para e pensa e foca na gratidão e no quanto temos recebido, a gente tem 1001 motivos para nosso adulto interior, porque junto com a criança interior, nós também temos o nosso consciente adulto e o nosso inconsciente adulto. Algumas pessoas chamam isso de centelha divina, a inspiração que vem. Então, esses recursos que a gente já adquiriu, que eu chamo de já é realidade em mim, porque eu tenho os meus aindas, os meus processos que eu ainda estou lidando, e eu tenho já os meus jaés, aquilo que eu já desenvolvi e já é uma aquisição minha. Então eu pego esse meu adulto interior, que é o que você faz nas suas artes, que você traz ele encontrando um com o outro, traz e acolhe essa criança. Porque esse adulto também tem a sua rigidez, aquele lugar onde ele estaciona, e é bom quando a nossa criança criativa vem e sacode. Ei, olha para cá! Tem um outro jeito bem mais divertido de fazer, tem um jeito bem mais leve de fazer, né? Agora tem esse adulto também que pondera, esse adulto que quando está bem equilibrado, ele é o que dá, né, aquele chazinho quente, chocolate quente, que abraça a nossa criança e que faz as visualizações, né? Então, assim, eu tenho muitas e muitas dicas. Agora, antes de mais nada, eu estou sentindo, assim, uma pressão muito grande para falar de um aspecto sobre a valorização da criança, né? Vinde a mim, os pequeninos, quando Jesus diz isso. O que é, gente, esse ser que é aberto, que é desarmado, que se conecta com o melhor no outro. A pureza da criança que foca no essencial como nada, como ninguém. Ela tá ali, ela tá, né, com aquela pureza. Então, assim, que parte nossa é essa? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, menosprezando esse caminho da infância como se fosse algo com menos valia, algo com, né, assim, não tem tanto valor. Quando eu falo de infância espiritual, eu estou me referindo a questões que a gente não conhece, que a gente ainda não viu, tanto como potenciais, quanto questões delicadas, e que estão se remetendo aí a eras e eras, às vezes aqueles que acreditam em reencarnações, outras lâminas existenciais, ou então registros genéticos do seu sistema. Tem muita coisa na sombra. Então, assim, para a gente olhar para dentro e mergulhar nessa vila, qual é o melhor serviço que a gente pode fazer para o todo? É aqui, dentro do meu terreno, dentro da minha casa, dentro da minha esfera de influência no meu trabalho, principalmente na lida comigo mesma, porque a forma como eu me trato, se eu sou rude, se eu sou brava, se eu sou exigente, se eu sou intransigente comigo mesma, é isso, essa mesma régua, a mesma medida que eu vou aplicar aos demais. Então, eu vou aplicar isso ao meu marido, vou aplicar isso aos meus filhos. Naturalmente, se eu não abraço a humanidade em mim e os meus aindas, eu não consigo encontrar os meus jaés. E uma coisa que eu entendi no estudo do Bert Hellinger é o seguinte: eu só vou conseguir ser grande no meu próprio lugar quando eu conseguir me sentir pequena perante os meus pais. Quando eu conseguir assentir a vida e a existência exatamente como foi, aí sim eu consigo me tornar grande. Então, antes de ser grande, eu primeiro preciso ser pequena, eu preciso ser humilde. E diante dessa onda imensa, dessas forças maiores que estão tomando, né, essa situação que a gente não tem controle sobre essa situação do coronavírus. Como? Qual é o lugar de segurança que eu vou fluir aí? Né? Eu vou confiar nessas forças maiores? Eu vou me rebelar? Eu vou negar, fingir que não tem nada e andar sem máscara? Qual é a postura, né, que a minha criança vai sinalizar para o meu adulto auxiliar? Né? Então, assim, são vários caminhos e eu vejo a riqueza desse acesso interior, desse contato com essas dores. E uma pessoa perguntou assim, tá, quais são as dicas práticas, né, para lidar com isso no dia a dia? Tem todo um caminho, assim, na verdade são 5 passos terapêuticos que
que eu desenvolvo dentro do Abraço à Sombra, que é esse acolhimento da infância espiritual em nós, para que a gente possa acessar a luz correspondente que toda sombra traz. E essa semana eu trabalhei no meu perfil a questão da teoria das cores de Goethe, que ele fala, né, que, e assim, ele fez experimentos em laboratório, mostrando que as cores nascem do encontro entre luz e sombra. Não é entre luz e escuridão, é entre luz e sombra, diferentes gradações. Então, as cores surgem daí. Aí eu comecei a brincar com a história do arco-íris, que nós todos somos filhos desse plano dual que a gente está. Então, quanto mais a gente conseguir navegar com fluidez, com confiança e com consciência entre esses dois extremos, mais eu consigo encontrar um caminho do meio. Caminho do meio. Não é parar, estacionar no meio. É um equilíbrio dinâmico, que hora eu vou para lá, vou para cá. Então, é como se fosse o projétil, ele vai assim, né? Ele não é reto. Ele vai assim, em espiral, né? Então, que eu possa seguir em contato com esses conteúdos e buscando ali o meu equilíbrio, o centro, a conexão interior. Falei muito, Sim. né? Não, e quando você diz, e realmente isso é verdade, que a gente não tem que arrogar mesmo do conhecimento, de forma nenhuma. E a gente aprende com pessoas tão simples, que se você for olhar essa questão de busca de conhecimento, eles nem buscaram, mas a vida nos ensina muito. E uma das coisas melhores para a gente aprender é a escuta sensível do outro. Sem julgamento, né? A hora que a gente para e fala, peraí, deixa eu ouvir, o que aquela pessoa tem para me dizer? O que o flanelinha está me dizendo? Deixa eu ouvir. Porque ali naquela escuta você aprende muita coisa, né? Sem essa ferramenta, né? Claro que a ferramenta nos auxilia, claro que ela melhora muita coisa, né? E você disse, hoje ela está disponível gratuitamente, né? Tantas lives gratuitas, tantos cursos gratuitos também, né? E uma coisa que eu tenho para dizer para as pessoas que não têm essa caminhada, mas se agarrem naquilo que elas acreditam. Eu sei que a minha cunhada, que é consteladora também, é do grupo do IDESB, do Décio, né? Que é constelador, acho que você o conhece. Uhum. E ela nessa busca, olha só, veja bem essa história, eu acho que eu postei isso a arte dela na semana passada. Ela saiu nessa busca, como a gente saiu, a gente fez vários investimentos, claro, e ela esteve na Índia, com Sai Baba, né, quando Sai Baba ainda era vivo e tudo. E ele, numa das palestras, ele disse para as pessoas que estavam lá que aquelas pessoas voltassem para casa, voltassem para a sua crença, para a sua religião, para o seu lugar, que era ali que ela tinha que estar, né? E que se ela fosse cristã, que ela seguisse Jesus, isso bastava. Então, o que eu digo para as pessoas que estão nos assistindo agora é que busque no seu lugar. Qual é a sua crença? Em que você acredita? Busque força ali, né? No seu sistema familiar, né? Que tem uma crença ali dentro de você. E não tem problema se não conseguir pedir ajuda. Hoje a gente tem disponível psicólogos, né? Abriu-se uma rede de ajuda, né? Para tantas pessoas e está sendo divulgado isso. Eu sou gestora da Sim. Secretaria de Educação e foi disponibilizado para todos os servidores, psicólogos, psiquiatras, para atender os servidores. Que agora a gente está nesse outro formato, a gente está trabalhando em casa. E a gente, se não se policiar, a gente trabalha muito mais nesse momento dentro de casa. Porque às vezes as pessoas pensam, vocês não estão trabalhando, vocês estão em teletrabalho em casa. Não, a demanda é muito maior, porque a gente tem que atender, eu sou gestora de conflito, então eu tive que atender inúmeros conflitos de inúmeros servidores, né, que nos procuram, que estão em pânico também. E aí é aquela ajuda.
isso que você está falando, desculpa te interromper, mas é um gancho que a Pega Kelly o gancho. trouxe. Ela comentou: se não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrarás no reino. O que é isso que você está relatando? Saber pedir a quem tem para dar, Sim. né? Para nós, originalmente, primordialmente, mãe e pai, e a Deus, né? Aquilo que a nossa religião oferece, ou buscar auxílio terapêutico que seja, né, bem direcionado. Agora, qual é o movimento de fazer-se pequeno para pedir? É a humildade. O A pé no humildade chão. que eu falo, que vem de terra e de pés, né? Humus, terra e io de pés. Eu coloco os pés na minha realidade e eu vejo que eu sou terráquea. Estou com o pé na terra, pé no chão, e eu falo, eu estou aqui aprendendo, só que nessa nossa sociedade houve uma construção durante muito tempo que a gente deveria se mostrar extremamente fortes, extremamente bem resolvidos, pessoas que são extremamente produtivas, que tem que aparecer assim, assado, de uma forma tal, esteticamente, de uma forma tal, sexualmente, de uma forma tal, como mãe, como esposo, como marido. Jesus, né? Uma série de eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser. Então a gente descer daí, nesse lugar de defesa, que a gente fica com medo de se assumir. Só que isso não é assumir publicamente, é um trabalho interior. Eu, quando eu vou abraçar a minha sombra, olhar para minha criança, essa é a primeira dica de ouro, gente. Esse processo é seu, de mais ninguém. Nós, sendo mestres de nós mesmos, caminhando de mão dada com esse nosso adulto interior, buscando referências de outras pessoas que também estão encaminhadas. Eu estou encaminhada, a Déia está encaminhada, está todo mundo encaminhado. Então a gente busca isso que o Sai Baba falou, que é um apoio de alguém que vai caminhar junto e oferecer um copo d'água em meio, né, à travessia no deserto. Então hoje está muito lindo de ver, tem um monte de barraquinha no deserto oferecendo limonada. Você lembra daquela propaganda, Dé, de quando a gente era criança? Eu ficava encantada com aquilo. Era uma propaganda, putz, eu não lembro se era do Tim, eu vou denunciar a minha idade agora. Que ele falava assim: provoque a sede até não aguentar mais. Aí você Que era bebe. meio que no E... deserto, não era? Que Você tinha lembra disso? água no fim, né? Gente, acho Aí que você era. conta a linha. E aí é o seguinte, agora a gente tem muita oferta. Então, fazer-se pequeno, fazer-se humilde, saber pedir apoio, saber buscar algo que fala com o seu coração. Se você vê alguém aparecendo, às vezes, numa live, numa coisa qualquer, você. Primeira coisa, observa seu corpo. Eu consigo respirar mais calmo? Eu consigo sentir paz aí? Isso me faz bem? E aí a gente vai observando, a gente vai vendo. E, naturalmente, fazer bom uso do pedir e obtereis, que é esse mesmo lugar de fazer-se pequeno. Reza, se conecta com o universo, com a vida. Não tem problema se você é ateu. Se conecta com a criação, com a vibração de quem você é. E diga, por favor, eu preciso de uma resposta. E persevera naquele pedido. Eu faço isso muitas vezes antes de dormir. Às vezes eu peço para o meu inconsciente, poxa, por que esse sintoma? Por que esse medo? Por que XYZ está se apresentando para mim? E às vezes vem um sonho e que traz coisas Sim. lindas, né? Então, assim, pedir e obtereis é para quem tem essa postura de humildade e de perceber-se em processo. E na boa, galera, aqui só tem terráqueo, não tem nesse planeta, né? A gente sabe de alguns avatares que passaram por aqui, Jesus, Buda, né? O próprio Gandhi passou por tantas desconstruções do próprio ego nas travessias dele. Estamos em caminhada, né? Então que a gente possa se modificar e saber pedir apoio, como essa criança, né, para poder entrar no reino. E não tem mágica, né, Dani? Esse processo dura só a vida inteira.
A gente é Graças um a ser em Deus. construção, né? Então, Graças a todos Deus. os dias a gente está aprendendo, está crescendo. Ainda bem que a gente não está pronto, se tiver, a gente vai embora. E a gente não precisa ir agora, a gente ainda tem muita criança aí para trocar uma brincadeira. Eu falo que todo atendimento que eu faço é maravilhoso, porque quando a gente vai fazer o resgate da criança interior nesse trabalho, e eu digo que uma das coisas maravilhosas da materialização é isso, porque a hora que você pega a imagem e se vê consigo mesmo, não tem como não acolher. Você mesma disse quando recebeu, a hora que você fala, meu Deus, eu sou essa criança, e olha para essa imagem, algo mexe aqui dentro. Né? Mesmo para quem não tem caminhada nenhuma de autoconhecimento, de mergulho para o interior, ela ali provoca ali sabe, algo E, que desperta essa busca, e né? não E é vai ao menos, encontro disso. não é menos do que você. É algo muito sagrado, como você E é falou. E é seu. E assim, é tão sagrado que às vezes a gente pensa assim, muitas pessoas falam, gente, o que é isso? Criança interior e tudo. Gente, essa criança interior, essa centelha divina que nos habita. E é por isso que ali, quando a gente está ali na infância, que a gente está extremamente conectado com essa luz, com esse sagrado, com essa centelha divina, é por isso que a gente é solto, a gente é leve, a gente é criativo. E aí a vida vai nos colocando, né, as situações que a gente precisa proteger essa inocência dessa criança. Isso é muito E aí, importante. né, nessa proteção que a gente vai criar nesse monte de escudo, esse monte de não eus que a gente vai criando, aí a gente fica com saudade daquele Deus ali que a gente estava convivendo tão livremente, tão amorosamente, com amor incondicional, e aí a gente vai distanciando. Então, agora é a hora da gente voltar para essa criança. Entendeu? Agora é a hora, porque ali a gente conecta com esse sagrado, com essa força que é motriz para a gente seguir enfrentando tudo isso. Né? Tudo que está acontecendo é triste, claro, mas a gente pode pegar isso como um aprendizado muito grande para o que é essencial. O que é mesmo que eu tenho que olhar? Né? A gente, às vezes, estava vivendo um egoísmo muito grande, né? Escondido e fugindo de tudo, e não adianta fugir, porque uma hora isso vem às claras, e é quando a criança dá um grito, né? Você fala assim, opa, o que é isso? Eu preciso olhar para esse incômodo que vem, para essa ferida que é aberta. E eu só vou conseguir cicatrizar isso quando ela abre com essa luz, com essa força. Porque ali onde tem uma criança ferida, onde tem todas essas dores, também tem uma criança feliz. Também Uhum. tem uma luz que fortalece. Ela passou por tantas coisas e está aqui. A gente é sobrevivente da nossa infância. E chegamos até aqui. Só que agora a gente tem consciência. Ali na infância, às vezes, muita coisa a gente não compreendia. Às vezes teve feridas que nem hoje, se você analisar conscientemente quanto adulto, não foi tão grande assim. Foi tão grande pela inocência da criança, por aquilo que ela internalizou, né? E agora a gente pode olhar com consciência, se abrir a isso, mas a chave é de dentro. Aquilo que você disse, o processo é seu. Você que tem que se abrir e olhar e ter a coragem de olhar para isso. Agir com o coração, nada mais é que a palavra coragem, né? Agir com isso. E hoje a pandemia nos oportunizou a ter esse olhar para nós, e eu acho que é o maior gesto de amor, o maior presente que a gente pode dar para o outro é cuidando dessa criança. Porque quando a gente começa a cuidar dela, ela quer relacionar com a outra, e sem essa máscara, sem essa barreira toda. E aí a coisa fica leve. Um relacionamento com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus filhos. Da mesma forma que eu fui, que eu saí, e que só o fato de sair de carro e centrar, respirar e sentir o que é que a criança estava gritando naquele momento e voltar para casa, eu pude olhar minha filha. Que ela também, mãe, eu também quero sair de carro. Eu falei, então vamos também sair de carro.
A hora que você quiser, vamos sair de carro. Se eu sair de carro for para ter essa leveza, esse momento de respirar, de olhar para dentro, se for dentro do carro, vamos sair. Vamos sair de carro para que isso venha, para que isso, né, acalme e nos coloque de novo com os pés no chão, sentar. E esse colocar o pé no chão, quando eu sei muito bem disso e a gente fala muito na constelação, esse tomar o pai e mãe, que a gente nutre as raízes, mas ao mesmo tempo também a gente abre as asas, abre os galhos quando a gente está ali com os pés no chão, com as raízes nutridas. A gente pode florescer, né, com esse pé no chão. E o quanto é importante nesse momento. E a gente também, aproveitando, falando da pandemia, não ficar só olhando para as sombras. Tem luz, tem pessoas sendo curadas. Claro que a gente não vai perder os cuidados, claro que a gente tem que manter isso, mas tem pessoas sendo curadas, tem movimentos grandes que estão ajudando com psicólogos, medicamentos novos que estão estudando, né? Que os cientistas estão estudando outras formas também para a cura. Ideia, deixa eu só, desculpa te interromper mais uma vez, mas é só falar um pouquinho com relação a isso que você mencionou. Eu não chamo sombra nesse tipo de contexto. Sim, É, o que está acontecendo? O que está na sombra sim, é algo que não é visto. Então, às vezes, né, aquilo que está acontecendo, que a gente olha para o menos, né, para uma situação, por exemplo, de uma... Não sei nem se eu consigo dizer para o menos, mas para aquilo que é, uma pessoa morreu, né? Isso é uma dor imensa. Isso é uma dor sim, imensa para aquela família. E ali tem algo que realmente dói, né? Agora, eu não sei se eu chamaria isso de sombra, isso é um acontecimento, é um fato da vida. Porque a gente sabe que para a gente morrer, basta estar vivo. Então, eu vejo isso como uma realidade dentro dos ciclos de vida, morte e vida. sim. E a pandemia vem nos mostrando a importância de recuperar a ciclicidade, o respeito aos nossos processos. A gente estava muito exteriorizado, né? Muitas vezes, mesmo dentro de casa, a gente ainda segue assim. Eu consigo Sim, parar um pouco, por exemplo, aqui em casa, aquilo que eu comentei com você. A gente vem fazendo esforço para 8 horas encerrar, para conseguir ficar em família. Todo mundo desliga as suas telas, desliga o celular e a gente vai jantar. A gente fez anteontem, criando, né? Criando coisas aqui. Um sarau aqui em casa, a gente sentou, né? Porque é muita gente. Sou eu, mais minhas 3 crianças, somos 5. Então, cada um foi botando uma música que gostava. E o objetivo era sentar sem as telas, né? Para que a gente pudesse, pelo menos, entre as 7 e as 10 da noite, poder parar e conviver. Então, é um desafio viver esses ciclos, né? A sim, morte faz parte da vida. Agora, é algo que pode acontecer num campo de luz. Por exemplo, se eu consigo dar lugar à gratidão que eu tive pela existência daquela pessoa, naturalmente, naquele tempo. naquele tempo, aquela vida vivida, e naturalmente dando espaço e a vazão para o luto. A gente não pode negar o medo, a gente não pode negar o luto, a gente não pode negar a dor. Eles todos existem. O que eu sempre falo é, vamos olhar para o também desse processo, porque são fatos. Tenho esses Estão fatos, juntos. eu tenho esses fatos que uma morte pode representar, sim, algo que está na sombra, porque eu ainda não estou conseguindo olhar para a vida que aconteceu ali, né? Então a gente está sempre olhando para 2 lugares. E quando eu perco essa visão e que eu fico olhando só para uma coisa, aí é onde eu perco o movimento. É onde eu fico presa, né? Então, o que a constelação familiar faz? Inclusive, a Karine fez uma pergunta aí acima que outra pessoa reforçou, né? Como vocês da constelação familiar estão pensando esse momento de transformação coletiva? Karine, lá no começo da pandemia, a Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, fez uma constelação
sobre coronavírus, está no canal deles no YouTube. Se alguém quiser, depois me pede aí no privado que eu encaminho para vocês. Eu posso colocar também no meu stories. Agora sim, o que eu penso é isso que a Déia falou. Cada um focar em si mesmo e olhar para dentro, né? A gente já vai estar sendo universal. Quanto mais a gente conseguir se aquietar, melhor. Eu, assim, além dessa constelação da Sophie Hellinger sobre esse contexto geral, eu não ousaria a falar algo coletivo desse processo. O que eu percebo é que todas essas linhas de autoconhecimento, de estudos terapêuticos, estão vendo essa aceleração nos processos. Esse movimento de catalisação, né? É o máximo que eu consigo responder da sua pergunta aqui do meu lugar, do meu recolhimento. Mas é isso, a gente conseguir focar nessa frase que eu falei. Mergulha na tua vila e serás universal. E é começar em mim, né? Começa em mim, e isso vai reverberando e acaba que a sua casa também vai transformando e vai se acolhendo e vai transformando e vai se acolhendo e vai caindo. Aí tem o outro para um dia tem uma criança que está ferida e outro dia a outra, e aí a gente vai fazendo essa troca, porque a hora que que um transforma é um efeito maravilhoso, porque o outro vai transformando também. E não vai reagindo, né? Porque às vezes a gente percebe a reação da nossa criança. Ela reage, né? Porque ela precisa se defender. E aí isso acalma, não precisa mais reagir. Eu posso falar que eu não tenho que me defender, né? É uma troca, né? Isso é maravilhoso quando você vai trocando. Você falou da sua casa, e hoje eu até pegando a sua fala aí da sua casa, que você vai desacelerando mais cedo, né? E eu estou querendo fazer isso na minha, porque a minha filha ontem até filmou, que eu bato na porta, ela já deita, tranca a porta, eu bato na porta e para a gente cantar. A gente tem feito isso. E aí ontem eu bati e ela já está ficando brava comigo, e eu peguei só pus o violão assim na frente e falei, vamos cantar? E ela, mãe, são 10h30 da noite. Eu falei, mas vamos cantar um pouquinho antes da gente dormir. E ela falou, mãe, você é a única mãe que não quer que o filho dorme, que quer ficar cantando uma hora dessa. E ela compartilhou isso com os colegas, e os Cada um colegas tem falaram o que precisa, né? sim. Isso Aí é os muito colegas legal. falaram assim, a gente quer assistir um show, que hora que a sua mãe começa a cantar? Aí ela falou assim, 10h30 da noite, aí hoje eu falei com ela, não pode avisar seus colegas, que a Dani ontem a gente conversou e ela pediu que a live fosse mais cedo, e eu vou acatar essa rotina aqui em casa. A gente vai cantar mais cedo, a gente vai tocar violão, cantar mais cedo, você pode chamar seus colegas, e depois a gente vai dormir também mais cedo. E isso é uma coisa que eu estou programando de fazer, porque com a demanda de trabalho, não só desse trabalho da arte, como também de gestora, né? Teve assim um boom, e aí acabei tendo que trabalhar até muito tarde. Eu fico sozinha até mais tarde, todo mundo dormindo e eu trabalhando ainda. Mas já estou organizando e aqui a coisa vai serenar mais cedo também. Inclusive, live eu estou mais cedo. Cada família é uma. Eu não acho que isso... Assim, isso é muito legal desse caminho que eu tenho buscado, sabe? De ampliar todas as formas, todas as diversidades. E a gente vendo que cada um tem um jeito, né? Não tem regra. Agora a gente sabe, né? Que para a saúde, para a imunidade, né? Dormir cedo, tomar sol, fazer esporte. Então, a gente vai buscando fazer isso. E quando chega sexta e sábado, abrir, né? Espaço e relaxar um pouquinho, né? Olha aí, ela tá falando que quer ver a gente cantando. Combina uma cantoria uma hora dessa, gente. Põe a sua turminha aí com a minha. Porque o turminho não gosta de aparecer. Eu falo, Luísa, vamos cantar juntas? Vamos gravar? Não, mãe, então eu respeito. Tem os que gostam, os que não gostam. E quem traz essas criatividades todas, né? Eu vejo que é esse lado nosso, que é mais desarmado, mais humilde, que não fica com tanto medo de pagar mico, né? Com medo do que os outros vão pensar. A criança, ela traz essa permissão,
a experiência, a abertura. Você já ouviu falar disso? Não! Eu lembro, assim, do meu sogro, ele morreu, engraçado, ele morreu 2 semanas antes também do Bert Hellinger. Foi bem curioso, eles nasceram no mesmo ano e morreram também com 2 semanas de diferença. Achei isso bem interessante. O pai do Máximo, Euclides Migliari, italiano, nascido na Itália, e veio para o Brasil de navio, aquelas histórias, né? E uma coisa que sempre me impressionou muito nele era esse olhar. Sabe aquele olhar assim, quando você vê uma criança, tinha uma propaganda, eu tô falando das propagandas hoje, do Açúcar União, que a criança ficava com aquele olhão aberto assim, olhando, né? Aquele olhar de curiosidade. E ele foi filósofo e também, e ele, toda vez que eu ia ler, né, o Abraço à Sombra, eu pedi que ele fizesse a revisão do meu livro, ele falava, ah não, Daniela, aqui você tá melosa demais, pelo amor de Deus. Então ele foi me auxiliando, sabe? E foi mesmo, e eu ouvia, algumas eu acatava, outras eu, na minha maestria interior, eu falava, não, não, sogrão, aqui eu não vou mexer não, né? Mas é uma pessoa que me encantava porque ele, até os 92 anos de idade, 93, 92, ele tinha uma curiosidade que eu falava com ele, você ouviu falar disso, Euclides? Ele, não, me conta. Aos 92, né? Aos Que coisa 92, boa. por que não a gente manter essa abertura de quanto mais eu sei, mais eu vejo que nada sei, e eu me mantenho expectante do novo, aberto, receptivo, né, para poder ver o que a vida traz, né? Então, eu sinto que essa abertura vem dessa humildade diante da vida, das suas belezas. A gente sabe, sim, uma pessoa comentou aí acima, que muitas pessoas estão morrendo, né, precocemente. Agora, aí vem uma questão também, né, de fé, da gente também pensar que se foi assim, né, não como uma fatalidade, um pensamento fatalista, mas talvez entender que pode haver, ou pelo menos fazer essa pergunta, deixar isso em aberto, né, que tem talvez algo maior a serviço disso tudo, e que eu lembro de uma frase do Bert, né, quando morre, germina, vira uma semente, né? Até eu lembro do filme do Avatar, que eles depositavam os corpos dos antigos, dos ancestrais deles, quando alguém fazia a passagem no filme, eles punham na terra como quem está plantando uma semente, enchiam de flores, né? Ali, devolvendo para o seio da mãe terra, né? Então, eu não sei por que isso está acontecendo, eu me ponho de pequena aí e eu procuro confiar que algo maior está se manifestando e que está em ordem, né? Que há uma ordem maior e divina nos cuidando e nos abarcando nessa realidade tão dura, tão difícil, sem negar luto, sem negar a revolta que vai passar pelas famílias todas. Hoje completaram 300 mil mortes no Brasil. É chocante, é chocante, é terrível, sim. Agora, eu olho para isso e será que eu posso pelo menos fazer uma pergunta? O que será isso nessa imensidão? Né? O que será isso? Eu não sei. E eu procuro fazer a minha parte como filha de Deus, porque, né, já foi dito também nas Escrituras que Deus salva o homem pelo homem. Então, que a gente possa se apoiar, se dar as mãos e fazer o melhor que está ao nosso alcance para contribuir para o todo. Mergulha Sim. na tua vida, na tua vila e serás universal. Acho que eu Sim. encerro assim. E cada um mergulhando e transformando ali esse pequeno grupo que nos foi confiado, né? Se a gente conseguir, eu vejo o sistema como pequenos círculos dentro de um grande círculo, né? Então, quando você vai iluminando esse pequeno círculo, isso vai gerando luz para o círculo do lado, ali depois todos vão estar iluminados num grande círculo, que somos todos um, né? E a gente vai chegar nisso e a gente precisa acreditar nisso.
né, que tem um propósito, tem, mesmo a gente colocando pequeno, não enxergando, e eu vejo até os médicos, né, que estudaram a ciência, que tem a ciência na mão, mesmo eles estão impotentes diante de tantas mortes, da doença, e a vacina aí também, que ainda bem que ela chegou e está sendo eficaz, né, em muitos casos, já tem uma porcentagem grande, mas ainda assim não tem ainda vacina para todo mundo, ainda tem pessoas, muitas pessoas para serem vacinadas, e até eles estão titubeando aí, até eles não tem uma fala assim não, isso está garantido, não se garante nada, é um momento novo para a medicina, é um momento novo para todas as áreas e para nós também, né, enquanto terráqueos, seres humanos, e que isso possa vir o mais rápido possível, mas que a gente também aprenda com tudo isso e transforme, melhore, né? E a gente está encerrando, né, Dani, o horário, vamos indo, concluindo com o pessoal, e fico muito feliz de ter você aqui no meu Instagram, tem seguidores seus, com certeza meus, eu não estou acompanhando, porque não está chegando aqui para mim, eu vi que você leu algumas perguntas, mas meio que travou aqui, não sei o que aconteceu. Mas eu tenho certeza que as pessoas que tiverem alguma dúvida, sigam a Daniela, né? Há os seguidores dela também que quiserem me seguir, ou se não quiser seguir, se quiser entrar em contato comigo também pelo direct ou pelo meu Instagram, de alguma forma, lá tem um link do WhatsApp para realizar esse trabalho, né? Eu até quero primeira mão aqui falar que, inclusive para você, Dani, que normalmente os trabalhos, as artes são entregues digital, né? Até por causa da pandemia, a gente teve esse trabalho e cada um imprimindo. Mas eu fiz uma parceria, estou contando aqui de primeira mão, com a Kelly, que ela está na live aí, vocês podem entrar em contato com a Kelly. Quem já fez arte comigo, está aqui acompanhando a live e quiser que essa arte seja impressa na moldura, né, transformada em quadro, pode entrar em contato com a Kelly, que ela vai falar com vocês como é que é, valores e arte, como é que ela vai, impressa em Canva ou em poliéster, aí os materiais eu não sei todos, né? Porque, na verdade, não é mais uma imagem fotográfica, né? Vocês enviam a foto, mas isso é transformado em arte, tá? Ali naquele momento tem um primeiro atendimento, né, onde eu tenho uma escuta sensível, vou conduzir esse resgate. Aconteceu muito na pandemia, não só o resgate da criança interior, mas também algumas pessoas que não puderam despedir de seus entes queridos, e você mesmo falou, é uma dor imensa, né? Porque uma coisa é a vida findar, que a gente sabe, isso vai acontecer com todos nós, e a gente poder enterrar os nossos entes. E na pandemia, muitos casos isso não pôde, não aconteceu, né? Nem ir lá para enterrar. Então, muitas pessoas me procuraram, eu queria dar um último beijo no meu avô que se foi. Aí, ó, fixou aí o telefone da Kelly, quem que já fez arte comigo e quiser entrar em contato com ela, tá? Para impressão da arte, né? E aí, Dani, eu fiz esse encontro, sabe? Da pessoa despedindo ali do seu avô, um último beijo, uma última frase, materializou isso, fez um quadro, porque, infelizmente, muitas pessoas se foram sem despedir, né? E também, já falando, aproveitando o gancho aí, falando, não só a arte da criança, mas também vamos ter novidades aí dentro da constelação também de arte, uma árvore genealógica com os nossos queridos pais, avós, tudo, que isso vai ser transformado em arte também. E outra coisa que eu quero dizer, muitas artes que eu fiz, grande parte delas, principalmente no início, e ainda assim, gente, às vezes eu dou uma olhada no Instagram de alguém, não se assustem, de repente chega um presente para vocês, viu? Dani sabe disso. Então, de repente, vocês estão aí, de repente, um Instagram aparece assim para mim, uma criança, e aquela criança mexe tanto com a minha,
E eu estou estendendo um pouquinho, mas só para falar, quando eu tinha uns 3 aninhos, eu era a primeira filha, né, primogênita, diferente de você, né, Dani, que é a caçulinha, né? E aí eu não tinha com quem brincar, e eu ficava louca para brincar com outras crianças. E muitas vezes eu ia para o portão, subia no portão, ficava lá com a carinha assim no portão. Qualquer criança que passava na rua, eu falava, vem brincar comigo. Ô menino, qualquer um que passava na rua, eu chamava para vir brincar. Então, quando eu vejo uma criança assim no Instagram que mexe com a minha criança, eu falo, vem brincar comigo, e aí eu faço a arte. Então, fiquem de olho que vão ter presentes por aí. Inclusive, um desafio que eu faço para vocês, eu vou começar a presentear pessoas que inspiram pessoas famosas aí nos aniversários. Eu acho que se eu conseguir, começa esse presente amanhã. A pessoa que conseguir entregar esse presente, porque tem pessoas que têm muitos seguidores e nem sempre aquilo chega para ela, né? Então, a pessoa que conseguir entregar aquele presente também será presenteada. Então, a gente vai começar uma onda de presente para entrar nesse movimento, a gente presenteando todas as crianças. Tá bom? Então, Dani, muito obrigada pela live, pela companhia. Continuaremos caminhando juntas. No primeiro momento, marcaremos o encontro presencial, com toda certeza. Vamos pôr essas crianças para se abraçar fisicamente. Um beijo para todos que estavam aqui na live, seguidores da Dani, meu carinho enorme por vocês, os meus que acompanham o nosso trabalho, eu agradeço muito. Um beijo enorme para vocês e continuem se cuidando. Um beijo, gente. Gratidão mais uma vez. Boa noite a todos. Vamos lá. Tchau, tchau. Sigamos.